o, 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 o Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, eu sou fodão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, ganhou o Vasco que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos, naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos, a nova direção do Vasco não vai mentir para a torcida, não vai mentir para o quadro de associados, não vai vender terreno em Marte. Meu amigo, e com as palavras do conselheiro número 51, estamos de volta aqui no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você, meu amigo, também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e Twitter, @radar_Vascaíno. Depois da vinheta, a gente conversa. Boa tarde a todos. Queria passar para os vascaínos que nos acompanham uma palavra de esperança, trabalho e crença no futuro do Vasco. Eu conheço o Jorge Salgado há mais de 25 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer aos sócios do Vasco, aos torcedores do Vasco, que nós temos, a partir de janeiro, na presidência do nosso clube, talvez o quadro mais qualificado da Série A do Campeonato Brasileiro. Um presidente que construiu sua vida no mercado financeiro, que detém credibilidade no mercado financeiro, onde nós precisamos ter portas abertas para encontrar os caminhos de equacionar a nossa dívida. Um presidente que conhece profundamente o Vasco da Gama, dedicou parte da sua vida ao nosso clube, encontrou já no Vasco os mesmos desafios que encontraremos a partir de agora, ou seja, um clube em dificuldade financeira, um clube precisando de ser reestruturado. Isso aconteceu, as vitórias esportivas vieram, e o Jorge Salgado mostrou que é possível recuperar as finanças, de ter responsabilidade, com a construção de um time forte e um time vencedor. Jorge Salgado tem uma outra qualidade muito importante para o próximo triênio do Vasco da Gama. Jorge Salgado conhece futebol. Jorge Salgado teve 3 anos na CBF, foi responsável pela Seleção Brasileira de Futebol, e Jorge Salgado tem as portas abertas em qualquer grande clube do mundo. O Vasco da Gama, a partir de janeiro, está a um telefonema de qualquer grande clube, seja para tratar de uma questão esportiva, seja para tratar de uma questão ligada ao marketing, ou patrocínio, ou a captação de receitas. Isso é uma fortaleza que vai dar a possibilidade do nosso clube virar a página que nós vamos virar. Belas palavras. Infelizmente, nada do que esse cidadão falou se realizou. E agora a gente se encontra aí nessa sinuca de bico com a gestão mais qualificada do futebol brasileiro, querendo aí vender o clube para a SAF, para 777 Partners, né? E a gente está nessa situação aí. Eu vou colocar, a partir de agora, para você dar uma analisada junto comigo, o que essa gestão está fazendo desde que entrou no ano passado. O Vasco jogou, pasme, 13 clássicos. São 13 clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo.
e o Vasco só venceu 2. Vencemos 2, empatamos 2 vezes e o resto, meu amigo, foi só cipuada. 9 derrotas, sendo 8, eu disse 8, nos últimos jogos. É difícil, né? É difícil. E acho que é por isso, pela essa incapacidade que eles têm de administrar o futebol, é que eles estão querendo empurrar aí essa venda do clube, que a cada dia parece que está mais concretizada. A torcida, parte da torcida já abraçou isso, mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A vontade nossa de torcedor não impera. Quem vai decidir realmente se essa SAF vai passar para o Vasco da Gama ou não, não são os torcedores. São quem decide, os sócios estatutários. Então, assim como houve um clamor muito grande nas últimas eleições de 2017, em que a torcida queria que o Júlio Brandt fosse o presidente do clube, a vontade do torcedor não foi realizada. Na última eleição, também o torcedor queria muito que o Levenciano assumisse, e até o presente momento, nada aconteceu, apesar de que essa aí vai ser uma semana decisiva a partir de amanhã, já que começa, se eu não me engano, lá no STJ, o julgamento da ação lá do doutor Walter Brito, e na outra semana, o julgamento da suspeição do juiz Paulo Roberto, em que, desde o momento que os desembargadores liberem o juiz Paulo Roberto para poder dar a sua sentença, há uma grande possibilidade dessa decisão dele ser favorável ao Levenciano, e aí, meu amigo, o jogo pode mudar totalmente, tá? Então, a gente está vendo aí esse clamor agora, que a torcida é passional, a gente sabe muito bem, a torcida quer ver time e quer ver resultado. Então, quando existe uma possibilidade de acontecer alguma coisa nova, a torcida se agarra. Eu vou lembrar um momento para vocês, que vocês se iludiram, quando apareceu aquela menina lá do Shark Tank, né, a Tubarão Fêmea, quando disse que ia ajudar o Vasco, ia fazer, ia acontecer, e muitos torcedores abraçaram essa ideia, achando que ela ia resolver da noite para o dia essa situação do Vasco, que agora a gente ia ter dinheiro, que a mulher era bilionária, que ela ia botar dinheiro no Vasco. Aí eu pergunto para você, cadê? Cadê ela? Por onde ela anda? Qual o patrocínio que ela trouxe para o Vasco? O que ela fez efetivamente para ajudar o nosso clube? Ela não tinha obrigação. Foi um contato aí, né? E aí foi feito algumas coisas, conversou, veio em São Januário, se reuniu com a diretoria, ganhou camisa, fez isso, fez aquilo, mas na prática, meu amigo, não aconteceu nada. Foi mais uma ilusão que essa gestão colocou na sua cabeça. E agora, a torcida esquece, boa parte dela, esquece do Levenciano. Vem cobrando até a atitude que ele disse aí em live, que se o Vasco realmente tivesse alguma proposta para ser vendido, ele ia cobrir. Muita calma nessa hora. Não que ele não possa vir a cobrir. Agora, a gente tem que analisar o seguinte: qual é a proposta realmente da 777 Partners para adquirir o futebol do Vasco da Gama? Você sabe? Ninguém sabe. Qual é real a proposta? 700 milhões? 700 milhões mais a dívida? 700 milhões mais a dívida, mais a reforma das sedes, principalmente de São Januário? Isso tudo, gente, envolve grana. Então, não adianta, de repente, o próprio Levenciano chegar agora e mostrar uma proposta, porque não existe nada. Qual é a proposta da 777
para comprar o Vasco da Gama. Você sabe, principalmente você que é a favor da venda do futebol do clube para esse grupo americano, ninguém sabe, nem os conselheiros, nem os beneméritos. Pouquíssimas pessoas sabem o que está acontecendo. Vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo agora, depois de amanhã, na quinta-feira. Eles vão começar a deliberar essa situação da mudança do estatuto e da SAF. E com a mudança do estatuto, há uma grande possibilidade de que essa gestão venha a ficar vamos dizer assim, no comando do futebol. Agora, resta saber, claro, como o Vasco tem 30% das ações, caso essa venda seja concretizada, é claro que o presidente no clube, quem for, ele é sócio também dessa Vasco SAF. Então, ele é detentor de 30% e ele pode realmente fazer parte da gestão da SAF. Agora, resta saber o seguinte, com essa mudança do estatuto, a presidência vai indicar funcionários para administrar a SAF, junto com os americanos, ou isso também vai sair, né? É um cargo temporário para quando o atual presidente subjúdice deixar o clube, independente se ele vai cair com a ação na justiça, se ele só vai sair na eleição do ano que vem, desde que ele também não seja reeleito. Aí a gente tem que saber se a turma que ele vai colocar ali dentro vai sair junto com ele, ou são cargos vitalícios. Isso tudo tem que estar esclarecido, né? Enfim, são situações aí que a gente tem que prestar muita atenção para ver no que vai dar. Eu vou colocar agora para você ver um esboço, né? Um gráficozinho, não é gráfico não, umas telas que eu fiz ontem com os resultados do Vasco em clássicos, e eu quero que você analise junto comigo. Vamos a eles? Bom, essa gestão assumiu em janeiro de 2021 e o primeiro jogo foi logo contra o Flamengo no dia 4 de fevereiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo venceu por 2-0. Depois, no dia 21 de março, no Campeonato Estadual pela Taça Guanabara, Vasco e Botafogo empataram em 1-1. No dia 30 de março, também pelo Estadual Taça Guanabara, Vasco e Fluminense 1-1. Depois, no dia 15 de abril de 2021, Estadual Taça Guanabara, Flamengo 1, Vasco 3. Aí passamos para as finais da Taça Rio. Dia 16 de maio, primeiro jogo, final da Taça Rio, Botafogo 0, Vasco 1. Dia 21 de maio, final da Taça Rio, Vasco 0, Botafogo 1. Com 3-0 nos pênaltis, o Vasco foi campeão da Taça Rio. Dia 31 de julho de 2021, já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Dia 7 de novembro de 2021, também pelo Brasileiro da Série B, Vasco 0, Botafogo 4. Agora passamos para o ano de 2022. Em 13 de fevereiro, pelo Estadual Taça Guanabara, Vasco 0, Botafogo 1. Dia 26 de fevereiro de 22, Estadual Taça Guanabara, Fluminense 2, Vasco 0. Agora, dia 5 de março de 2022, Taça Guanabara, Flamengo 2, Vasco 1. Dia 16 de março, primeira partida da semifinal, Vasco 0, Flamengo 1. E agora, dia 22 de março, domingo passado, segunda partida da semifinal, Flamengo 1, Vasco 0. Com isso, foram 13 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. O Vasco fez 7 gols e sofreu 19, com um saldo de menos 12. Aí, então, os resultados, os números são frios e demonstram a total incapacidade dessa gestão comandada pelo Jorge Salgado em administrar o futebol do clube. Talvez por esses números
a gente chegue à conclusão do porquê que eles estão querendo vender o futebol do Vasco. Segundo o próprio Osório, no início do vídeo, né, tinha dito que era a gestão mais qualificada. Imagina se não fosse. Bom, gostaria que você comentasse sobre essa fala do Osório em relação ao Vasco da Gama. E aí eu pergunto também para você, realmente, com tudo que você está vendo por aí, você está de acordo com essa venda do Vasco para a SAF? Comenta para a gente depois também debater. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. E no Radar Vascaíno volta logo mais. Não sei se eu vou conseguir colocar um vídeo na parte da tarde, mas à noite, às 9, a gente está de volta com a nossa resenha vascaína, fazendo a nossa live aí com os nossos amigos, ok? Bem, minha gente, então era isso aí. Um forte abraço para você e a gente se vê, hein? Valeu!